Muy buenos días a todos. Vamos a arrancar con la presentación de Gregory. Cualquier duda, bueno, como bien dijo la locutora por WhatsApp, yo voy a ir registrando a medida de la presentación las preguntas. Y bueno, vamos a arrancar con una modo de anécdota de Gregory de dónde viene, que por 30 kilómetros casi es argentino. Exatamente. Buen dia ou já é buenas tardes? Buen dia ainda, não? Buen día. Buen dia a todos. É uma broma, pero eu sou de Santa Rosa, a 30 quilômetros de la região de Misiones. Essa é minha origem. Hoje vivo em São Paulo. E interessante porque esse congresso tem tudo a ver com a origem da siembra direta, não? E em Santa Rosa, muitos anos atrás, foi um dos primeiros lugares que começou o plantio de soja. Sim? Ou seja, que um cura trouxe um punhado de granos de soja de Japão e começou o plantio neste lugar e disseminou por todo o Brasil. Como vocês sabem, os gaúchos, depois que faltou espaço em Rio Grande do Sul, subiram para Paraná, depois para Mato Grosso e para o resto de todo o Brasil. E na sequência de tudo isso, também veio a questão da correção do solo, para que a planta crescesse melhor, e mais importante, que tem tudo a ver com este congresso, a parte da siembra direta. Então é uma honra estar aqui, a convite da Brecid, para falar um pouco com vocês sobre a empresa para qual é o trabalho, que é a CNH Industrial, das quais uma das marcas, que é a Case IH, está patrocinando este evento. Teve uma apresentação ali, o currículo está se quedando muito largo, sim, pero onde acho que tenho a minha maior parte de experiência na área agrícola é que trabalhei 14 anos em AGCO, que é dona das marcas Valtra e Massey, e agora também Fendt, e estou há 7 anos na marca CNH Industrial. Então, comecei como montador na fábrica aqui de Santa Rosa, de las cosechadoras. Passei por las áreas de pós-vendas, engenharia de vendas, e hoje sou responsável por la área que se chama digital de CNH Industrial para a América Latina. Ou seja, me orgulho muito da experiência prática no campo que tive durante todo esse trabalho e que me trouxe um pouco da experiência que quero compartilhar com vocês. Começo falando um pouco sobre a companhia, não? Quando vocês miram Case IH, vocês percebem que há uma parte ali que habla sobre uma empresa do grupo CNH Industrial. E queria falar para vocês quem é CNH Industrial. CNH Industrial hoje é a maior empresa de bens de capital. Algumas marcas que vocês conhecem da parte agrícola são a Case e também a New Holland, mas por outro lado temos vários outros negócios na área de construção, veículos comerciais, estamos aprendendo a lidar com a tecnologia, a parte de caminhões, buses. Também temos essas autobombas, a Madiros é uma das empresas do grupo, e trabalhamos também bastante forte na parte de defesa. Ou seja, hoje, CNH Industrial, através da nossa marca Iveco, é fabricante de veículos militares, tanto para o exército brasileiro quanto italiano e outros países. Então, tem uma diversidade muito grande de negócios, sim, e o que é algo, às vezes, difícil de lidar, pero, por outro lado, também é algo que nos traz uma capacidade de trazer tecnologias de outros segmentos, como a área de veículos, como a área de veículos de defesa, e utilizar e aplicar essas tecnologias na área agrícola. Então, isso nos traz uma vantagem de tecnologia, de cruzamento de tecnologia entre os segmentos e também um ganho de volume de escala quando falamos de componentes e sensores. Outro ponto importante também é que temos a marca FPT, que é a Fiat Powertrain,
que é a motorização que equipa a grande maioria de nossas marcas, pero também as marcas da competência. Então, temos este know-how dentro de casa e, como sabem, para veículos, o tema de motorização e economia de combustível é bastante importante. Então, por isso, queremos dominar esse aspecto para poder criar nossas máquinas cada vez mais eficientes. Falando isso também, tem um tema importante, eu vou falar com vocês sobre tendências, mas hoje se pensa muito em motores diesel. Para o futuro, não vai ser só motores diesel, né? Nós estamos falando de eletrificação, de motores a gás e de motores de outras formas ou alternativas de combustível. Hablando um pouco dessas tendências, sim? No final do ano passado, tivemos perdão, deixa eu começar por outro lado aqui. Hoje, olhando a parte agrícola, são o portfólio de tecnologias que temos, sim? Toda essa parte que já conhecem de monitoreio de cosecha, softwares, piloto automático, telemetria, e para a parte de construção também, toda a parte de telemetria e controle da lâmina do equipamento. E como manejamos isto para a América Latina, especificamente aqui em Argentina? Trabalhamos de uma forma integrada com nossa equipe de desenvolvimento global para, primeiro, garantizar que os equipos, as tecnologias para agricultura de precisão, quando são lançadas acá, elas já sejam lançadas com as características e especificidades necessárias para o mercado argentino. Por outro lado, também temos um time de pessoas locais acá para comercialização, para o suporte e para o desenvolvimento dessas tecnologias. Ou seja, acreditamos muito nessa tropicalização e desenvolvimento local. É impossível pensar de que na Argentina se utilize 100% da mesma tecnologia de Brasil, Estados Unidos e Europa. Temos que, de fato, tornar ela aplicável e desenvolver ela para o mercado de aqui. Ou seja, em resumo, temos uma estratégia de desenvolvimento global, pero com a entrada de desenvolvimento muito forte na região e todos os sistemas de suporte na região para garantir o completo bom andamento da tecnologia aqui. Estou falando um pouco do hoje. E aí eu quero contar uma outra anedota para vocês, ou na história, um pouco triste, pero que teve implicâncias para nós outros. Em setembro do ano passado, o nosso chairman, o nosso CEO, alguns de vocês talvez o conhecem, que era Marchioni, Sérgio Marchioni. Ele era responsável por toda a CNH Industrial e também o grupo Fiat, FCA e também a Ferrari. Ele, não sei qual é a palavra mais tranquila de falar, ele morreu. Teve um problema de saúde e morreu. E o Marchioni era uma grande personagem dentro da nossa empresa, uma grande liderança dentro da nossa empresa. Foi a pessoa que pegou a FCA, né, a Chrysler, e pegou uma empresa totalmente falida e transformou na potência que é hoje. E da mesma forma aplicou esses mesmos conceitos em todas as outras empresas do grupo. Ou seja, ele tinha uma característica muito interessante de liderança e que nesse momento se foi. Por outro lado, no momento que ele se foi, entrou também um novo grande líder dentro da empresa com uma visão muito forte e estratégica, que é o Bertus Mühlhauser. Tá? O Bertus, ele trabalhou em outras empresas como o Welbilt, a própria ACO, mas vem com uma visão muito forte e estratégica. E nesse momento, quando ele ingressou na empresa, ele direcionou a empresa para esses 4 pilares que estamos vendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Opa, acho que não está funcionando o pointer aqui. Mas esses 4 grandes pilares que nós estamos vendo aqui, que são as tendências que nós outros estávamos mirando no mercado, que nós outros precisaríamos como empresa se enganchar e desenvolver nesse sentido para que nós outros tivéssemos significado para nosso cliente daqui a 5 ou 10 anos. Então, a primeira dessas é a digitalização. Sim? Como transformar aquilo que trabalhamos hoje em digital.
como conseguir guardar dados e entender dados de processos das nossas máquinas internamente na fábrica e utilizar esses dados para melhorar os processos e melhorar as aplicações. O segundo grande ponto, a servitização. E talvez essa é uma palavra ainda nova no mundo inteiro, mas a servitização, o que ela é? Ela é a capacidade de você ir de um modelo de negócios que antes você vendia um produto, um objeto, um trator, uma cosechadora, um implemento, para um modelo de negócios onde nós vendemos um serviço. Sim? Ou seja, ao invés de vender um trator, talvez eu poderia estar vendendo horas de trator trabalhado, ou hectares trabalhados de cosechadora. Muda um pouco o conceito, porque ao invés de vender um ativo e uma grande dúvida de como esse ativo pode custar por um produtor, eu estou vendendo para ele um custo conhecido com todos os problemas de manutenção, de uso, de reparo embutidos no mesmo preço. Então, quando eu consigo transformar esse custo num custo por hora ou num custo por hectare, a decisão de investimento para quem está comprando fica muito mais sensível. Porque eu vejo o custo por hectare que eu tenho pela oferta, eu vejo que aquilo pode me trazer de benefício e eu consigo calcular de uma forma muito mais sensível o retorno sobre isso. Então é uma tendência que para nós faz todo sentido. Nós outros conseguimos entrar mais na operação e no risco de nosso cliente, ou seja, compartilhar o risco com ele e oferecer uma proposta comercial que hace muito mais sentido. Então, essa parte da servitização, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês depois, é algo, uma tendência muito forte em nossa área e que, obviamente, vocês vão ver exemplos nos próximos anos de como isso transforma a indústria. Opa, achei que era uma pergunta. Não. Perdão. Terceiro ponto. Nossa estratégia como CNH Industrial e como Case sempre foi de ser uma empresa aberta. Aberta no sentido de respeitar o fato de que muitas vezes nosso cliente ele tem uma diversidade de marcas dentro de sua propriedade e uma diversidade de sistemas. E que nós outros, em primeiro lugar, temos que conviver com essa situação e se inserir nessa situação da melhor forma possível. Da forma que meu cliente tenha que gastar a menor quantidade de energia para que a minha máquina converse com todos os sistemas. Sim? E por isso a interoperabilidade, que também é uma palavra um pouco nova, pode-se usar também compatibilidade, é uma coisa bastante importante dentro do nosso DNA e da nossa direção, que é desenvolver em direção a sistemas abertos, sistemas padronizados e sistemas que facilitam a integração de nossos equipamentos dentro do ecossistema que já está sendo utilizado na hacienda. Sim? E eu vou passar, isso parece uma coisa um pouco teórica, mas eu vou passar e falar para vocês de vários exemplos práticos de como isso pode acontecer. Sim? Nossa intenção não é entrar numa hacienda, substituir toda a conectividade, substituir todas as máquinas, substituir todos os sistemas. Não, muito pelo contrário. É ingressar, conseguir conectar na infraestrutura que já existe, compartilhar os dados com o menos esforço possível e fazer parte daquele ecossistema. Obviamente, existem alguns pilares desse ecossistema, como a conectividade, que hoje não funcionam muito bem. E aí nós outros nos sentimos na obrigação de auxiliar ou suportar esses pilares onde a gente entende que pode ajudar. E por último, e falávamos antes sobre a diferença de robotização e automação, pero nós outros dentro de CNH Industrial e Case entendemos automação como todos aqueles processos que podem ser melhorados pela automação em si, pela robotização, pela inteligência artificial.
Então, quando eu hablo de automação aqui, depois eu vou mostrar os exemplos, eu falo de todas essas situações. Desde uma máquina que pode ser autoajustável, hasta um trator totalmente autônomo que possa ser uma tomada de decisão independente no campo. Tá? A nossa indústria, né, frente a esses fatores, frente às necessidades que existem hoje de alimentar mais pessoas, de ser uma agricultura mais sustentável, de produzir um produto que eu consigo comprovar que eu estou produzindo ele sem fazer dano ao meio ambiente e produzindo ele sem um risco para a alimentação humana. Tudo isso estressa, né, a nossa indústria a mudar e a seguir essas grandes tendências que eu apresentei antes para vocês. Ou seja, nós não estamos fazendo isso só porque, né, a case quer mudar ou quer ser nova, etc. Nós estamos fazendo isso com pilares direcionados para o mercado de nossos clientes, o que eles estão pedindo e o que são essas grandes tendências. E as empresas, elas precisam se adaptar. Ou seja, a gente vai de um meio de produção que a gente conhece hoje para um meio de produção que pode ser o futuro. Alguns de vocês viram esse tractor há 2 anos atrás, na Agroactiva, não? Isso aqui foi não era um equipamento comercial, foi uma provocação que nós fizemos ao mercado, mostrando um trator em escala real, que pudesse puxar um implemento real, sim, e que nós pudéssemos imaginar esta máquina trabalhando em nosso campo e fazendo a atividade que hoje hace um trator com cabine que tem no operador. E por que hacemos isso? Hacemos isso justamente para provocar o mercado, para começar a receber perguntas, mas como esse tractor pode funcionar sem a conectividade? Ou qual a legislação que necessita para que isso pode operar em minha finca ou em minha cidade? Ou quais são os sistemas de segurança adicional que eu preciso ter numa máquina como essas para garantir uma segurança completa que não existe num trator convencional hoje? Então foi uma provocação. Obviamente existe um elemento de marketing, mas foi uma provocação para nós conseguir realimentar os nossos processos de desenvolvimento com todas essas respostas que vieram de alguns de vocês e que vieram dos mercados, para pensar nas dificuldades de antemão e conseguir de fato trabalhar no desenvolvimento deste tractor. E isso está, só para vocês entenderem, isto sigue acontecendo. Temos tractores hoje trabalhando nos Estados Unidos, mas já com planos de vir para a América Latina. Hoje com cabine, tá? Tratores, vocês conhecem o Steiger, trator articulado, trabalhando lá em Utah, nos Estados Unidos, com sistema de automação exatamente como esse do trator autônomo, pero num trator que saiu da mesma fábrica do que um trator que pode ser comprado na concessionária Case aqui. A única diferença, o sistema de automação nesse trator e um freno heavy duty para garantir a frenagem numa situação crítica durante o trabalho. Então isso segue, isso continua. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer um mergulho em cada uma dessas tendências que eu falei para vocês e eu quero passar alguns exemplos das coisas que estamos fazendo hoje para nos direcionar e alguns trabalhos que estão acontecendo. Primeiro, a digitalização. Acho que todos já viram, hoje o tema do drone, ele é bastante usual, ele é comum na agricultura, né? Não é mais uma grande novidade, né? E nós outros também temos uma plataforma de drone, desenvolvida aqui na América do Sul. Essa plataforma de drones, ela não existe em qualquer outra parte do mundo, ela foi desenvolvida por nosso time de acá. Usa um drone normal, comercial, DJI, e usa por trás disso uma plataforma de transformação ou digitalização para gerar soluções. O que é o diferencial da nossa plataforma? Ela faz todas aquelas coisas normais que vocês conhecem,
tira a imagem, demarca a área, mira a maleza, todas aquelas coisas normais. Mas o foco no nosso desenvolvimento do drone foi em aplicações que pudessem agregar valor às nossas máquinas. Ou seja, coisas... O que eu desafiei meu time foi, eu quero que vocês desenvolvem 10 funções que vão ser com que a máquina da Case tenha um desempenho melhor quando associado ao uso do drone. Por quê? Porque eu quero ajudar o meu core business, eu quero ajudar o meu business chave. Tá? E esse é o nosso diferencial. Ou seja, hoje para nós outros, essa parte que vocês enxergam arriba, que é a planificação, é a parte mais crucial. Porque depois de toda a interpretação do que está acontecendo no campo, de como pode melhorar, eu quero transformar isto num plano de trabalho para que a minha máquina consiga executar um trabalho melhor no campo. Que ela consegue ser mais eficiente, que ela consegue colocar o produto onde deve e que dessa forma ela consegue, com menos recurso, a ser um trabalho melhor. Então eu trago alguns exemplos acá. Esse é um exemplo bastante interessante, que nos demorou um pouco para desenvolver e até tínhamos dúvida quando começamos se seria possível. Era a utilização do drone para demarcar individualmente cada planta, cada pé de soja. Na verdade, a gente começou com maíz, que era mais fácil, mas depois fomos para a soja. Essa é uma imagem de soja, para conseguir entender exatamente aonde cada planta de soja nasceu, é assim que se diz? Cresceu? Onde ela desenvolveu no campo. Por quê? Porque hoje nós outros saímos com um plano de quantos mil plantas por metro ou por hectare que queremos plantar. Esse é o plano. Depois levamos para o trator e a plantadeira. O trator varia de velocidade, a plantadeira é em top. Existe uma série de coisas não previstas que acontecem durante o plantio. Inclusive nessa etapa, através dos monitores de siembra, nós já temos uma identificação do que aconteceu. Então, nos dá um mapa de onde pode ter tido uma falha, de onde a taxa pode não ter acompanhado a taxa-alvo, mas não determina exatamente onde cada planta nasceu. Então, o desafio do drone era ter essa terceira etapa para identificar exatamente aonde a planta não nasceu. E ela pode não ter nascido por um problema da plantadeira, ou ela pode ter nascido porque em 1,5% daquele saco não germinou. Então a imagem do drone permite identificar isso. Infelizmente vocês não conseguem mirar aqui os números, eu acho que eles estão bem pequenos, pero essa finca tinha 26,6 hectares. É uma finca inclusive aqui na Argentina. Desses 26,6 hectares, 0,84 hectares se passou com o pneumático do formigador. 0,3 hectares foram falhas, ou seja, onde a plantadeira não plantou. Ou seja, eu tenho 1,13 hectares dessa área de 26, são quase 5% da área que não está utilizada. Ok, o que eu posso fazer com isso? Primeiro, avaliar se a minha plantadeira está fazendo a coisa certa. Para nós outros que acabamos de lançar uma plantadeira nova aqui no mercado, isso é muito importante porque nós podemos comparar nossa plantadeira com o que o cliente está utilizando. Segundo ponto, sabendo onde foi o rodado do formigador, eu posso fazer mapas de doses variáveis, tanto na pulverização, bico a bico, por exemplo, que simplesmente desligam a aplicação naquele momento. Ou seja, eu já tenho 5% de economia utilizando esse mapa. Então, é bastante interessante porque eu consigo avaliar a qualidade daquilo que foi feito, pelo eu também consigo fazer intervenções. Tá? Aqui nós colocamos o título Estimação da População, pero não é muito exato isso. Na verdade, não é uma estimação, é uma contagem exata daquilo que aconteceu. Então, acho que essa é uma ferramenta bastante interessante e comprova a qualidade daquilo que foi feito.
Uma outra ferramenta que talvez já é bastante comum também em plataformas de drone, pero es la detecciones de malezas, sim, a capacidade de poder determinar onde eu tenho áreas de malezas, delimitar essas áreas e criar um plano para formigador, certo? Então ali eu tenho uma economia imediata. Esse exemplo, por exemplo, eu tenho 22 hectares de área, 2,62, ou seja, 11% tinham malezas. Eu posso pulverizar só 11, formigar só 11% da minha área, ou talvez nesses 11% a ser uma dose um pouco maior. Então, de novo, um exemplo que ajuda a determinar, ou ajuda a qualidade da minha máquina. Tem um outro exemplo importante que não temos aqui, mas eu acho que vale a pena mencionar, que é um exemplo em canha-de-açúcar. Sim? Em canha-de-açúcar, por exemplo, existe no Brasil 6 a 7% da área. Eu não sei o indicador da Argentina, eu estou dando um exemplo para vocês do Brasil, mas existe 6 ou 7% da área onde não existe germinação da cana. E muitas vezes, com 6%, não é interessante uma intervenção. Não é interessante entrar no meio da cana e replantar. Entretanto, a cana plantada no primeiro ano, ela se queda dessa forma ao longo de 6 ciclos. Ou seja, aquela falha que você criou no primeiro ano, ela segue durante 6 ciclos, porque eu corto a cana, ela cresce de novo, eu corto a cana, ela cresce de novo. Então, o mapa, similar àquele anterior que eu mostrei para vocês de plantio para cana, eu transformo ele num mapa de aplicação de nitrogênio para cana, por exemplo, de adubo para cana. E toda vez que eu passo numa área onde não tem planta, eu não aplico, porque senão eu estou desperdiçando. E automaticamente nessa situação, por 6 anos, em 6% da área, eu não estou desperdiçando. Um exemplo muito sensível, pero que sem a tecnologia de drone e a tecnologia de utilizar essa informação na máquina, você estaria jogando 6% do teu insumo fora, ano após ano, após ano, após ano. Servitização, que é essa questão de transformar produto em serviço. Há algumas coisas e tecnologia que estão acontecendo, e aqui entra a conectividade, a geração e aquisição de dados, tanto na máquina quanto sensores fora da máquina. A própria, o que nós chamamos hoje, eu vou usar alguns termos técnicos aqui, mas o machine learning e o big data e o data analytics, que processam essas informações, e depois toda uma questão cultural que vocês enxergam na parte de baixo, estão levando para esse modelo de negócios que eu comentei com vocês de servitização, onde eu posso agregar muito mais valor na solução completa e no serviço que eu ofereço do que apenas na máquina. Nós outros, no final do ano passado, fizemos uma parceria a nível global, também com uma empresa que se chama Farmers Edge. Ela não está presente hoje na Argentina, mas ela é uma empresa que tem como foco consultoria agronômica, certo? Ou seja, dar orientação para o produtor de como produzir melhor, como plantar melhor, o que plantar, quando plantar, etc. E como é que é o modelo de negócios? Os produtos que são usados, eu tenho um dispositivo, um modem, que vai no trator ou na cossechadora, que manda as informações, assim como existem outras empresas que hoje têm, né? Vai lá, conecta na máquina, sabe onde ela está plantando, sabe o que ela está fazendo. Tem uma rede de estações meteorológicas que dizem o que está acontecendo em termos de temperatura, em termos de umidade, em termos de vento, em toda a propriedade. E tem uma coisa bastante interessante, que é acesso a uma imagem de satélite sobre a propriedade uma vez a cada 2 dias. Tá? Essa característica de ter o acesso à imagem uma vez a cada 2 dias permite que eu acompanhe quase em tempo real quais são as variações da lavoura. Ou seja, aquele mapa das malezas, acho que a apresentação anterior também foi sobre ferrugem, não? Ferrugem, assim que se diz? Rust.
Eu consigo acompanhar isso em tempo real e medir essas variações. Por que eu estou charlando isso para vocês? Toda essa tecnologia, esse paquete, que é uma recomendação agronômica do que a ser, ele não é vendido como o modem, ou como a imagem de satélite, ou como uma estação meteorológica. Ele é vendido como um serviço por hectare que contém todas essas informações. Então, eu passo de novo de um modelo de custos de diferentes produtos, que eu não sei o custo de manutenção, etc., para um custo por hectare que é conhecido e que eu posso avaliar o impacto de quanto que eu vou ter de ganho e tornar essa decisão de adquirir ou não adquirir esse paquete de uma forma muito mais sensível. Então, acho que essa experiência para nós outros, como CNH industrial, e outras coisas que estão acontecendo, como essas que eu estou mostrando aqui para vocês, ela torna esse mundo da servitização uma coisa muito mais factível e que é um mundo sem volta e que vai acontecer. Um exemplo também, agarramos aqui um exemplo bastante interessante de uma telemetria que foi instalada em cosechadoras de canha em Cuba. Tá? Eu não sei se vocês sabem ou não, mas em Cuba há 250 cosechadoras de cana-da-case operando. Cuba está quase afundando de tanta cosechadora case que tem em Cuba. Eu não sabia desse dado, mas tem muitas máquinas. E instalamos telemetria em várias dessas máquinas, a pedido. Lá é o governo que é dono das máquinas, né? Ele que produz. E teve um caso bastante interessante. De novo, aqui está pequeno, mas vocês podem mirar. Essa parte aqui é um gráfico que mostra a RPM do motor. Essa parte aqui é uma parte que mostra um gráfico da rotação do extrator primário. É o extrator que chupa as impurezas e joga lá fora. Basicamente significa que a parte industrial da máquina está ativada. E esse último gráfico aqui, ele mostra um valor que nós chamamos de pressão de corte de base. Quando a máquina está cosechando, está cortando cana, existe um pressostato ali que vai variando. Ou seja, quando tem pressão, é porque está cortando cana. Quando não tem pressão, é porque não está cortando cana. Então, o primeiro insight, né, a primeira leitura que a gente faz disso, é que existem várias situações onde ou o industrial não estava ligado, ou não estava cortando cana, que o motor estava em rotação de trabalho. Tá? Só nessa situação, eu tenho aqui mais de 10% de economia, onde eu poderia ter reduzido para a rotação de idle, ao invés de estar na rotação atual. O que é isso? Normalmente é a falta de instrução para o operador de como ele deve operar, ou em alguns casos até o operador comendo dentro da cabine, que é o ar-condicionado ligado, e está com a rotação no máximo. Eu mostro isso aqui como um exemplo muito sensível de como essa informação, e aí nós passamos uma orientação para esses operadores para reduzir esses tempos desperdiçados, pode ser uma economia muito importante para nosso cliente. E pode ser a nossa máquina operada de uma forma muito melhor. Uma outra situação interessante desse caso específico, de novo está pequeno aqui, mas este gráfico, vocês podem ver que ele está barrando, não? Ele mostra aqui de 0 a 100% qual que é o nível do tanque de combustível da máquina. Para vocês aqui que são mais matemáticos, vocês vão saber que o seno dessa curva, ele é o consumo, certo? O que acontece? Estou cosechando, baixa, 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 chegou em meio tanque, abasteceu, 100%. E aí acontece a mesma coisa de novo. Interessante é que olhando esses dados, percebemos que tinha uma situação aqui, aqui é a situação que vai baixando, obviamente tem ruído nesse sensor, não? Abastece. Baixando, baixando, desabastece. Alguém sabe o que é isso?
No Brasil a gente diz é o gato, né? É o gato. Ou seja, aqui é um caso de furto de combustível. Ou seja, tinha alguém na máquina que desabasteceu a máquina e furtou esse combustível. E infelizmente esse aqui não é um problema só em Cuba, tá? No Brasil isso acontece também, quizás acontece aqui na Argentina. Mas é uma orientação bastante importante. Hoje um tanque de combustível de colhedora de cana, eu acho que é mais ou menos uns 800 litros. Ali está faltando metade. Então são 400 litros, fazem o cálculo aí, 400 litros vezes o custo por litro, é um furto significativo. Então é o tipo de informação que, do nosso ponto de vista, pode levar à servitização ou da fábrica para o cliente, ou do concessionário para o cliente, ou até dentro da própria operação do cliente, ele conseguir ter essa visão mais gerencial do que está acontecendo e entendendo onde estão as dificuldades e corrigindo essas. Um outro exemplo, e aqui muito interessante, que conecta a automação com a servitização, foi um experimento que fizemos numa usina de canha, também no estado de São Paulo, em Brasil. Com essa usina de cana, ela tem 120 mil hectares, 54 cosechadoras de canha, A8800, é grande, tem um padrão operacional bastante interessante, tem como 200 tratores também, 100% case, e onde através da telemetria, usamos as informações de telemetria de 21 máquinas dessa frota total para analisar uma situação recorrente de perda de potência do motor. Perda de potência do motor é um modo de falha que é capturado pela usina de cana, que é basicamente o motor está andando, perde a potência e aí ele tem que ser reparado para seguir. E esse modo de falha era um dos modos de falha que estava mais consumindo tempo em reparo e em frequência de falha. Ou seja, o que fizemos? Pegamos todos os dados que vêm da telemetria da cosechadora de canha, são 44 dados de segundo em segundo, e colocamos isso dentro de um mecanismo de aprendizado de dados, chamado MATLAB, ou seja, é um computador com software, um computador muito poderoso com software que mastiga esses 44 parâmetros e tenta criar uma correlação desses parâmetros com o momento que a cosechadora falhou. E o interessante é que nós conseguimos achar 4 parâmetros que tinham uma correlação, e com esses 4 parâmetros, nós chegamos, depois de um mês experimentando, com mais de 30 falhas que aconteceram, com em média 26 horas de antecipação de quando a falha acontecia. O que isso significa? A falha ia acontecer, eu sabia, eu entendia quando a falha ia acontecer 26 horas antes dela acontecer. 26 horas é um dia e pouco. O que eu faço com essa informação, Gregory? Primeira coisa, você pode ter as peças mais comuns de reparação já prontas. Você pode ter a equipe de serviços já pronta para resolver essa falha. O interessante da operação de cana, ela é muito agressiva. Então, tipicamente, nessas 26 horas, acontecem mais umas 3 ou 4 falhas de outras razões. Picador, esteira, etc. Ou seja, o que nós fizemos nesse caso? Nós combinamos a manutenção que seria necessária daqui a 26 horas com uma outra falha que acontecia nesse meio tempo. Resultado disso, para esse caso específico, olhando um modo de falha, nós conseguiríamos reduzir 17% do tempo parado da frota de cosechadoras de cana da usina. Isso é bem interessante, porque do ponto de vista do fabricante, significa que eles poderiam ter 10% a menos de frota. Ou seja, eles poderiam descartar 5 das máquinas da frota deles, que eles não iriam mais comprar de nós. Só por causa dessa eficiência causada por um sistema de manutenção preditiva desse sentido.
Isso olhando uma falha. Então eu mostro isso para vocês para mostrar o potencial que existe nesses mecanismos de machine learning e entendimento de quando falhas podem acontecer, olhando todas as falhas, para tornar uma máquina muito, muito mais eficiente do que ela é hoje e muito, muito mais disponível do que ela é hoje. O outro ponto que falamos, interoperabilidade, a capacidade de as máquinas trabalharem e comunicarem entre si num ecossistema que possa ser comum. Nós outros participamos de várias iniciativas. Uma delas é essa Ag Gateway, que vocês veem aqui. Inclui todos os outros principais fabricantes de máquinas agrícolas que estão aqui e os que não estão aqui também. E o objetivo disso, o que é? Para os dados agronômicos que vêm das máquinas, mapas de rendimento, taxa variável, é determinar um tipo de arquivo comum, né, com alocações comuns e com medidas comuns, para que todo mundo padronize. Para quê? Para que se eu tenho uma máquina da Case, uma da John Deere, uma da ACO, todas conversam a mesma língua. Todos conseguem trocar e ter arquivos comuns dos dados para eu conseguir concentrar isso num sistema de gestão único. Tá? Esse Ag Gateway não está muito presente na Argentina hoje. No resto do mundo e no Brasil hoje já é bastante ativo. No Brasil acho que já tem umas 16 empresas que estão colaborando, mas é uma coisa que eu acho que é importante até discutir como trazer essa discussão aqui para a Argentina também. Não sei se através de Aprecid, INTA, mas eu acho que é um ponto bastante interessante. O outro ponto, isso já é real para vocês hoje, nós outros e vários outros fabricantes participamos da AIF, que é o Agricultural Industry Electronics Foundation, que basicamente é a base do Isobus. Né? Isobus, eu acho que para muitos já é um tema batido, para aqueles que não conhecem eu só vou recapitular aqui, mas ele é uma padronização de comunicação eletrônica entre trator e implemento. E por que isso é importante? Pensa como era antigamente os tratores e implementos. O primeiro desafio era a conexão mecânica. Como é que eu fazia o PTO do trator transmitir força para o implemento? Padronizaram, né? Fizeram PTO de X estrias, X tamanho, chegava lá, enchufava, listo. Beleza. Daí empeçaram os sistemas hidráulicos. Daí o desafio era como conectar a hidráulica do trator na hidráulica do implemento. Chegaram num padrão. Agora tem as tomadinhas atrás do trator, você vai lá, enchufa, listo. Daí começou a ter um monte de eletrônica no implemento e um monte de eletrônica no trator. Como enchufar? O Isobus segue esse conceito, é uma determinação, uma definição de um padrão que permite a conexão no implemento. Antes da charla falávamos, é como você ter um computador e ter uma impressora que é os USB, ter um pendrive que é USB, ter um monitor externo que é USB, pero ter uma garantia de comunicação ou de conexão que é USB, que me garante a conexão entre um e outro. Então, esse é um padrão bastante importante e principalmente num mercado como o da Argentina, onde tem tanta produção de implementos, porque ele permite que o implemento se enchufa no trator e, inclusive, utiliza a tela do trator para mostrar as informações, os alarmes e as coisas que estão acontecendo, e até os ajustes no implemento. É bastante importante vocês entenderem, conhecerem isso, e eu incentivo os fabricantes de implemento aqui da Argentina a olhar isso com muito carinho, porque é uma funcionalidade bastante interessante. Por último, dos 4 pilares, eu queria falar do tema automatização. Essa aqui é a nossa expressão máxima da automação, esse trator que vocês viram aqui alguns anos atrás. Pero eu queria voltar um pouco àquela anedota que eu passei para vocês, né? Para nós, o trator autônomo, ele é o que está lá na frente. Até acontecer o trator autônomo,
nós outros vamos passar por várias etapas. Tá? E essa é a nossa visão de como é que vai acontecer a autonomia. Essa primeira parte aqui, o nível 1, é o que vocês já conhecem hoje. Esse aqui é o piloto automático. Tem um operador que está dentro do tractor ou dentro da máquina, que aperta um botão e que faz com que a máquina, durante o regime de trabalho, executa a direção de forma automática. O nível 2 é praticamente a mesma coisa, entretanto, eu tenho aqui um operador na cosechadora, um operador no trator, e uma das duas máquinas é o líder. Ou seja, a outra, que é o escravo, o slave, ele segue o líder. Então, uma operação, por exemplo, de cosechadora com basculante, sim? Quando lá, tolva de grano. Tolva de grano está seguindo a cosechadora, porque a cosechadora tem que descargar dentro do basculante. E aí outras operações, canha, forrageiras, etc., onde isso faz sentido. O próximo nível é onde hacemos algo assim, pero onde deixamos de ter um operador dentro de um veículo. Nesse caso, o mais provável é que seja no veículo escravo. Ou seja, eu tenho um veículo líder com um operador, o veículo escravo sem o operador. E o próximo nível de autonomia, onde eu saco os dois operadores de dentro da cabine, eu vou ter um supervisor que está monitorando esses dois veículos, ou no campo, né? Nós temos alguns testes com o iPad, o operador no campo, monitorando os equipamentos, ou até numa situação totalmente remota, mas de alguma forma através de câmeras visualizando os equipamentos. E o nível 5, que daí sim é automação total, né? Onde o trator ele já tem sensoriamento e inteligência artificial que ele pode ser a tomada de algumas decisões pelo próprio trator. Então, o trator chegou numa situação que ele não reconhece. Tem um perro em sua frente. Ah, mirei, és um perro, espero o perro passar, sigo. E assim por diante. Então, ele vai tomando decisões mesmo em situações que ele desconhece. Chegou uma situação que ele não consegue saber o que fazer, ele para e pede o input, né, de um operador ou de alguém que está assistindo a máquina. Algumas dessas coisas já estão acontecendo e algumas dessas coisas, inclusive, já comercialmente disponível. Então, entendam a importância. A autonomia ela tem passos, né? E esses passos vão acontecer. Os primeiros tratores autônomos não vão ser tratores que nem aqueles que vocês miraram lá na Agroativa. Vão ser tratores cabinados com kit que vai no trator que vai transformar ele em autônomo. O autônomo vai ser o piloto automático que nós vimos 10, 12 anos atrás. Ok? Para tratores atuais. O último ponto da apresentação aqui que eu queria falar com vocês, esse é um tema que em Brasil já nos quedamos loucos, assim que se diz aqui, louco, né? Ah, mas conectividade, não tem conectividade, o que vamos fazer? Ah, o governo, né, as telefônicas, todo mundo, né, tinha uma desculpa de por que a conectividade não funcionava e que era culpa de alguém. Ok. Cansamos dessa desculpa. Várias empresas, inclusive, já tomaram iniciativas de ter soluções próprias, redes privadas, etc. Nosso caminho, a gente estudou muito isso há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Qual caminho seguir para, de fato, resolver a conectividade? E a gente chegou em algumas conclusões. Primeiro, eu sou um pouco egoísta, é assim que diz egoísta? Egoísta, pensando em mim mesmo, né? Eu quero uma solução de conectividade que resolva também o problema da conectividade das minhas máquinas, certo? Aquela cosechadora de cânia que eu mostrei para vocês, gerando os 44 parâmetros de segundo em segundo, ela gera 19 gigabytes de informação por, agora não me lembro se é por mês ou ano,
mas é muita informação. Quase não cabe num pendrive. Então eu preciso de um sistema de comunicação que tenha um tubo que comporta essa característica. E esse tubo não são os sistemas tradicionais que a gente conhece aí de mesh network, etc. Não comporta essa quantidade de informação. Esse tubo é bom para um sensor de solo, para um sensor de umidade, mas para a informação vindo da minha máquina não comporta. Então, por isso, uma das decisões que nós tomamos é que nós tínhamos que seguir o padrão LTE, que basicamente é o que vocês conhecem hoje como 3G, 4G e futuramente 5G. E nós precisávamos ainda de uma solução que ela não resolvesse só o problema do trator, mas que resolvesse o problema de todas as coisas conectadas na fazenda. Quem aqui é produtor? Quem mais? 2 produtores, 3 produtores. Lá na fazenda de vocês têm drone, estou chutando aqui, tem drone, tem celular, tem tablet, tem uma série de coisas que vocês precisam de conectividade. Então, a nossa solução precisava ser uma solução que não resolvia só o nosso problema. Resolvia o problema de vocês, que é como conectar os diversos dispositivos que eu tenho na fazenda que precisam de conectividade. E por isso, a gente chegou numa conclusão de que o único caminho viável seria achar um modelo de negócios de que as operadoras de telefone celular, que hoje estão na cidade. Por que elas estão na cidade? Porque tem gente. Gente compra plano de celular. Gente vezes plano de celular é retorno para as operadoras. Por que elas não vão no campo? Porque no campo tem vacuno, tem algumas pessoas e agora está começando um monte de máquinas. Então elas não vão lá porque elas não ganham dinheiro lá. É muito simples. As telefônicas usam a mesma equação que vocês produtores usam, que eu da fábrica uso, que é retorno-investimento, ou investimento-retorno. Ou seja, o que nós desafiamos o sistema? Primeiro, através de uma parceria que envolvesse vários fabricantes, com uma visão centrada no cliente, achar um modelo de negócios aonde seria interessante a operadora ir para o campo. E o modelo de negócios que nós encontramos é um modelo onde o produtor, ou a associação, ou a cooperativa, ela coopera com a taxa de investimento inicial da torre. Simples. Porque, de qualquer forma, para conseguir a conectividade, ela ia ter que instalar uma rede privada, que provavelmente ia custar o dobro do que essa proposta desse lado. Então, resolve todo o sistema produtivo, conecta as pessoas. Tá? Nesse mundo de tecnologia, gente, isso é muito importante. Quando vocês têm um problema hoje, ou não sabem ser uma coisa hoje, onde é que vocês vão? No manual? Eu me considero uma pessoa mais ou menos padrão, mas hoje, esses dias eu estava furando a minha parede e começou a sair água porque eu perfurei um cano. Fiquei doido. Daí eu lembrei, eu vou lá no Google e coloco como reparar um cano perfurado. Daí apareceu um videozinho do YouTube e disse, não, primeiro tu tira a parede que tem ali, depois você corta um outro cano no meio, usa uma cola e cola nesse aqui. Resolvido. Onde é que o produtor hoje vai, no meio do campo, sem conectividade para resolver o problema? Não tem. Então, essa proposta aqui, ela também traz a conectividade que nos ajuda a levar a educação e a facilidade onde ela não existe hoje. Então, ele meio que se retroalimenta, resolve a questão tecnológica, resolve a questão de treinamento, resolve praticamente tudo. Então, é bem importante essa iniciativa. Para nós, no Brasil, nós começamos esse ano na AgriShow em maio. Né? O objetivo esse ano, entre todas essas empresas, inclusive as operadoras que fazem parte do grupo aqui, a TIM e a Nokia como hardware, é chegar em 5 milhões de hectares cobertos.
produção hoje da Argentina é 20 milhões. Quantos milhões de hectares? Alguém sabe? 40? Arriba de 20. 32. No Brasil, isso aqui representa mais ou menos uns 8% da nossa área plantada com soja, milho e cana. O objetivo ano que vem é dobrar, ou seja, ir de 5 para 10, ou seja, 5 mais 10 vai nos dar 15, e assim por diante. O objetivo é daqui a 3 anos e meio ter esses 76 milhões de hectares cobertos. Tá? Hoje, qual que é a situação? Nós temos já quase 2 milhões e meio desses hectares instalados e nós temos um pipeline, ou seja, uma lista de interessados pela tecnologia para ir lá fazer orçamento de mais 11 milhões de hectares. Então, assim, nós acreditamos de fato que essa tecnologia ela pode ser exponencial. O que a ACO, a CNH, a Jacto, fabricantes de máquinas aqui ganham com isso? A conectividade, nada. Eu não sou nem comissionado. Agora, o que nós entendemos? Que a conectividade ela não deveria ser um diferencial. A conectividade ela tem que ser quase como um recurso básico. Assim como alimentação, abrigo, saúde e conectividade. Então, nós estamos fazendo isso por quê? Porque a gente sabe que as nossas máquinas elas conseguem desempenhar melhor se tiver conectividade. Então a gente está nessa porque a gente quer tornar a conectividade padrão para que todos possam usar e que o diferencial que a gente cria é em cima da solução que se faz na conectividade. Depois a Jacto pode fazer a dela, a Aqua dela, etc. O ponto aqui, gente, essa tecnologia ela não está só para essas empresas aqui. Qualquer um que seguir o padrão 4G 700 MHz, que é resumido em banda 28, pode se conectar nessa rede. Inclusive, todas as empresas que não estão aqui, todas as startups que não estão aqui, todo mundo pode fazer parte. E a ideia é que não fique um pequeno grupo, é que isso aqui, de fato, possa ser para todos. Nós já temos uma lista de 19 empresas adicionais que querem ter o nome ali. Então, eu acho que esse é o caminho, minha visão. Esse é o caminho porque ele faz sentido. Tá? Ele é o caminho porque ele resolve o problema de fato da conectividade e ele não é uma solução só para CNH, ou só para Jacto, ou só para TIM. Porque amanhã ou depois, Vivo, Claro, etc. também pode entrar. É um padrão. Nós estamos padronizando a conectividade. Então nós estamos dando muita força para impulsionar. Eu sei que esse é um tema que está sendo muito discutido aqui. Acho que cada vez mais, acho que até tem algumas discussões que estão sendo promovidas, mas eu queria passar essa informação para vocês. Nós ainda estamos acompanhando o que vai acontecer no Brasil até o final do ano, mas nossa intenção é que a Argentina, de alguma forma, siga muito próximo do Brasil com o desenvolvimento de algo desse tipo. Por último, acho que eu vou ter que apertar aqui, eu quero mostrar para vocês um vídeo que resume basicamente tudo o que hablamos. El tiempo es el mejor aliado y el mayor desafío en la vida de quien vive del campo. Acertar el momento exacto de siembra, cosechar en el mejor tiempo, dividir su tiempo entre todo aquello que necesita de su atención. ¿Y si hubiera una forma de multiplicar sus horas? ¿De estar en más de un lugar al mismo tiempo? ¿De gerenciar más de una actividad de una sola vez? Una solución digital integrada que optimiza el monitoreo de flota, garantiza total gestión agronómica y posibilita el gerenciamiento de datos de forma simple e intuitiva. Bienvenidos al mundo de la agricultura avanzada CASE. Bienvenidos al AFS Connect. Con imágenes de satélites, drones, piloto automático, telemetría, sistemas de aplicación y meteorología, alcanzamos los mayores niveles de eficiencia y máxima rentabilidad en el campo.
Las imágenes procesadas generan proyectos de siembra que serán utilizados en el piloto automático para marcar líneas paralelamente perfectas. Al mismo tiempo, los datos de desempeño de los equipos son transmitidos a la nube y de ahí directamente a sus manos. Control total y precisión en la siembra de forma automática y conectada. Durante el ciclo de protección del cultivo, la cobertura del área con intercambio de informaciones entre los equipos es fundamental para evitar sobreposiciones y optimizar la aplicación de insumos. El control pico a pico de la pulverización y los mapas de tasa variable son tecnologías disponibles para aumentar la eficiencia de la aplicación. Y para garantizar mayor disponibilidad en el campo, nuestro sistema de monitoreo avisa al concesionario sobre la cercanía del mantenimiento preventivo de la máquina. Combinando esa alerta con las informaciones climáticas generadas por la estación meteorológica, el equipo de servicios puede determinar la hora ideal para realizar esa intervención. Durante la operación, las cosechadoras generan datos operacionales que son transmitidos directamente al AFS Connect. Conectividad total que permite que los mapas de productividad e indicadores de performance sean analizados en tiempo real. Informaciones conectadas que garantizan máxima asertividad en la toma de decisiones. Un círculo virtuoso que comienza y termina en el punto más importante de la cosecha, la productividad. Para todos los cultivos, el AFS Connect es la solución digital más avanzada para la gestión agronómica, monitoreo de flota y gerenciamiento de datos, y claro, de su tiempo. AFS Connect, gestión total, productividad máxima. Bueno, muchas gracias por su atención y quedamos a disposición para preguntas. Algunas preguntas, está disponible el WhatsApp. Y te quería hacer una pregunta, el tema de los datos, como la obtención de los datos van a estar cargados a la nube, disponibles por la conectividad. ¿Cómo serían las políticas de privacidad de los datos? Perfeito. Acho que assim como a nossa política de compartilhamento de dados, não? A política de privacidade de dados ela é regida hoje por uma legislação, a GLPD, né? Que originou na Europa e hoje está saindo para vários países. Independente disso, a gente tem uma visão muito clara. O dado ele é do cliente e nós só vamos utilizar o dado com autorização do cliente ou compartilhar o dado para o cliente mediante uma autorização dele. É óbvio que nós vamos desenvolver soluções como essa que nós vimos de predição de falhas, que depende da obtenção do dado para oferecer um resultado. Na minha visão, assim como a gente usa o Facebook ou o Instagram hoje, onde a gente compartilha e assina um termo eletrônico para compartilhar esses dados, o produtor vai querer fazer isso porque ele vai ver que o benefício dele compartilhar os dados vai ter um retorno infinitamente maior. Agora, extremamente transparente, nós não vamos usar o dado de ninguém sem a sua autorização. É preto no branco. Perfecto. Una pregunta, si llamó la atención el dato de la baja del gasoil en la cosechadora para no hablar mal, pero una falta de un robo de gasoil, más o menos 400 litros se hablaba, y preguntaban si se pueden configurar alarmas en caso de un descenso brusco del gasoil. Perfeito. O sistema ele tem o sistema que vocês viram aqui, tá?
ele tem uma característica interessante que é a programação de alarmes. Então, não só para o nível de combustível, mas todas as outras variáveis, você faz algumas equações, né? E, que nem programação de computador. Se chegar a tal valor, ou se baixar de tal valor, ou se subir tal percentual, manda um alarma. Esse alarme ele pode ser mandado por e-mail, então é recebido em tempo real pelo gestor da fazenda ou o próprio operador, ou a quem você quiser destinar daquela situação. Tá? Pode ser desde um alarme de alta temperatura até um alarme de queda de percentual do tanque de combustível. Não precisa alguém ficar ali o tempo inteiro num control room, Perfecto. mirando, acompanhando Acompañando al o equipo. sistema. Obviamente, luego de una capacitación para el uso de toda esta tecnología, ¿hay algún soporte, pensado algún soporte en línea en el momento? ¿Ocurre una falla en el campo y es posible llamar a algún soporte en línea o algo con algún monitor en el equipo? Perfeito. Na verdade, o suporte em linha já é um serviço que a Case oferece desde 2012 acá em Argentina. Nós temos um 0800, ou seja, é uma chamada gratuita. Quando vendemos um equipo com tecnologia, ou vendemos uma tecnologia para pôr num equipo, normalmente é colado um sticker com esse número. E os próprios operadores, hoje tem vários operadores que já são amigos dos atendentes, que los chamam e consigam resolver problemas sencillos, mas que às vezes param a tecnologia e a máquina através do teléfono. O avanço disso agora é o que é. Vários dos novos equipamentos, eles permitem se conectar à internet e se conectar ao nosso call center. Então a gente pode, em alguns modelos, já enxergar o que o operador está enxergando, sem depender de uma explicação telefônica do que ele está mirando. E já em alguns novos modelos, inclusive interferir na configuração com autorização do operador. Olhando, eu vou responder mais dessa pergunta porque ela é interessante. Mirando para adelante, na verdade a máquina ela vai dizer quando ela está desatualizada e ela vai se atualizar sozinha, por exemplo. Por ejemplo. Muy bien. Otra de las preguntas, ¿cuáles son las tareas que vos crees que son más fácilmente automatizadas en la agricultura ahora a corto plazo? ¿Cuáles serían las que pueden ser más fáciles de automatizar? Ok. Eu acho que tem várias coisas que já estamos vendo acontecer, não? Sistemas de detecção de verde que formigam, onde tem verde e onde não tem, para pré-emergente. O próprio piloto automático foi uma automação, a evolução disso foi o controle de cabeceiras. Então, a gente já vê essas coisas acontecendo. Acho que a outra grande novidade, que inclusive alguns players já lançaram aqui na América do Sul, nós já lançamos nos Estados Unidos, mas vem logo para cá também, é toda a automação do ajuste das máquinas. Então, por exemplo, uma cosechadora Oi, que já tem os sensores que monitoram qualidade, perdas do grão, já tem todas as condições para ser os ajustes de côncavo, ventilador, etc., para chegar num ajuste ideal. Então, essa é a próxima onda de automação de máquinas de cosecha para garantir que ela está a cada momento no ajuste ideal. E esse ajuste varia praticamente de metro em metro na lavoura. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más a hacer? Alguma pergunta difícil? Oh. Bueno, no sé si querías agregar algo más, Jordan, si no, finalizamos. Não, eu acho que da minha parte eu só queria agradecer, todo mundo pareceu bastante atento. Espero que tenham aproveitado a charla. Mis dados de contato estão aqui. Está também Davi, que cuida da operação na Argentina aqui da AFS.
Então, nos quedamos também à disposição depois, caso queiram mandar um e-mail, conhecer mais, adicionar no LinkedIn, para mantermos contato no futuro. Ou até para charlar agora, não? Muy bien. Ok? Muchas gracias. Gracias.